Olá galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao Matemática Fácil, o nosso canal onde a matemática realmente é para ficar mais fácil na cabeça de vocês. Hoje nós vamos falar sobre as operações com os radicais. Na aula anterior nós falamos sobre as propriedades e o que é a radiciação. Hoje eu vou ensinar para vocês alguns truques e alguns cuidados que vocês têm que tomar na hora de fazer um cálculo com radicais. Tem cada peguinha aqui, tem cada armadilha, eu vou mostrar para vocês agora, nessa aula de hoje. E antes de começarmos com a nossa aula, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal ativando o sininho para que você possa receber as notificações de novas aulas. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais e nos acompanhe também no Instagram e no Facebook. Vamos lá! Nas operações com radicais, nós vamos tratar hoje, nessa aula, das 4 operações fundamentais com os radicais. A adição e a subtração são aquelas que são as mais importantes, são as mais utilizadas e as que causam mais confusão, onde as armadilhas nos cálculos com operações com radicais estão mais presentes. Acompanhem com atenção as nossas aulas e as nossas dicas. As 2 primeiras operações que nós vamos tratar aqui é da adição e da subtração entre radicais. Acompanhe bem as regras e preste bem atenção para que você não possa errar. E cuidado, aqui tem uma armadilha que costuma passar a perna em muitos dos alunos e principalmente nas questões de vestibular e concursos públicos. Primeira regra, ela fala o seguinte: para que você possa somar ou subtrair 2 ou mais radicais, estes radicais eles têm que ser idênticos, eles têm que ser iguais. O que são os radicais iguais? São aqueles radicais que têm o mesmo índice e têm o mesmo radicando. Tudo bem? Vou colocar aqui para vocês. Como exemplo, 5 raiz quadrada de 2 mais 3 raiz quadrada de 2. Nós temos aqui radicais semelhantes. Quem são os radicais semelhantes? Se vocês perceberem bem, eu tenho aqui raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. Tanto o índice quanto o radicandos são iguais. Então aqui eu tenho radicais semelhantes. Nesse caso, como é que eu faço o cálculo? Repito os coeficientes numéricos, que são esses números que estão antes da raiz. Aqui eu vou fazer 5 mais 3, né? E repito a raiz quadrada de 2. Ou seja, 5 mais 3, eu tenho 8 raiz quadrada de 2. Não é difícil. Vamos fazer uma analogia, tá? Bem simples. Se você somar 2 canetas com 6 canetas, você vai ter aí 8 canetas. Percebam quem nós estamos somando? As canetas. E aqui na matemática? As raízes. Então eu vou conservar as raízes e fazer a operação com os coeficientes numéricos que tem entre dela. E na subtração? Fica mais ou menos assim, ó. Se eu tiver 10 raiz sétima de 5 menos 8 raiz sétima de 5, eu estou subtraindo quem? Raiz sétima de 5 de raiz sétima de 5. Quanto que eu tenho? 10 menos 8. 10 menos 8, o quê? Raiz sétima de 5. Ó, 10 menos 8 é 2
raiz sétima de 5. Radicais semelhantes. Nesse caso aqui, eu vou conservar tanto na adição quanto na subtração. Lembra da dica? Aí você pode estar se perguntando assim, mas e se os radicais forem diferentes? Como é que eu faço? Acompanhe aqui comigo agora. Com os radicais diferentes, nós temos que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Olha o exemplo. 5 raiz de 3 menos 8 raiz de 2. Percebam que eu tenho aqui raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 2. São radicais diferentes. E nesse caso, a soma ou a subtração, ela fica indicada exatamente como ela está. Na de baixo eu tenho 9 raiz de 7 mais 4 raiz de 5. Eu não posso fazer essa soma, de modo algum. A soma e a subtração, nesse caso, eles ficam indicados exatamente como estão. Nesse caso aqui, eu vou ter 5 raiz de 3 menos 8 raiz quadrada de 2. E embaixo, 9 raiz quadrada de 7 mais 4 raiz quadrada de 5. Muito cuidado. Não se soma nem se subtrai dentro das raízes. Vou falar de novo. Não posso somar e nem subtrair dentro das raízes nesse tipo de operação matemática. Vou colocar outros exemplos aqui. Olha o perigo agora, hein? Vou mostrar para vocês agora uma das armadilhas em que normalmente você, aluno, que não está atento ou por algum outro motivo não prestou atenção na aula do seu professor, ou essa é uma questão que caiu naquele concurso, naquela prova que você prestou há tanto tempo e não sabia como resolvia. Eu coloquei aqui raiz de 20, raiz quadrada de 20 mais raiz quadrada de 45. Isso aqui é um convite ao erro. Normalmente o aluno e o candidato em algum concurso vem aqui e é fatal. Dá essa resposta aqui. Não faça isso. Não some dentro das duas raízes. Isso aqui é um erro em que vai te prejudicar na sua nota, vai te fazer perder um ponto naquela prova do concurso, ou no vestibular se você não for um cara atento, ou uma moça atenta. Então, professor, como é que eu respondo isso? Eu disse para você agora há pouco que você só pode fazer soma e subtração com radicais se os radicais forem semelhantes, se eles forem iguais. Se eles não forem semelhantes, você deveria deixá-los ou mantê-los como eles estão. Pois bem, você só poderá deixá-los se eles já estiverem na sua forma irredutível. Nesse caso aqui, o 20 e o 45 são dois números que a gente pode decompor até chegar na sua forma irredutível. Vamos acompanhar aqui. Eu vou apagar esse aqui que está errado, para você não precisar fazer isso daqui. Tá? Perceba, não posso somar dentro das raízes. Como é que eu faço isso daqui então? Gente, vai lá na decomposição numérica. Pega o 20. Decomponha ele em fatores primos. Eu já mostrei isso em aulas anteriores. Decomposição de números primos. Como é que nós vamos fazer? Por 2, 10, por 2, 5 e por 5, 1. Quem é o 20? 2 ao quadrado vezes 5. Então eu venho aqui e vou trocar o 20 pela sua decomposição. Vou fazer a mesma coisa com o 45. Venho aqui no 45 e faço a decomposição dele. Então eu vou ter 3, 15, 3, 5, 5, 1. Ou seja,
3 ao quadrado vezes 5. Venho aqui e vou trocar 3 ao quadrado vezes 5. Lembra da aula anterior sobre as propriedades dos radicais? Pois bem, nesse caso aqui, como eu tenho uma multiplicação dentro das raízes, eu posso separar em duas raízes. Então aqui fica raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 5. Eu mostrei isso para vocês ontem ou na aula anterior. Mostrei para mim, uma das propriedades fala o seguinte: se você tem o índice da raiz com um radicando com um expoente igual a esse índice, você pode cancelar. Então, esse radical corta com essa potência, esse radical corta com essa potência, porque todos têm o mesmo valor. E o que vai sobrar aqui para mim? 2 vezes raiz de 5 mais 3 vezes raiz de 5. Voltamos lá no item anterior. 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 5, isso aqui vai dar 5 raiz quadrada de 5. Gente, isso aqui vale tanto para a soma quanto para a subtração. Se você tem radicais que você consegue fazer a decomposição deles, faça. E depois você vai fazer os cancelamentos que forem necessários e que forem aparecendo para vocês. Vamos fazer com a subtração agora. E na subtração? Perceba que aqui agora eu coloquei raiz cúbica de 16 menos a raiz cúbica de 54. O que nós não podemos fazer? Vamos lembrar. Não podemos subtrair dentro das raízes. Então, colocar tudo dentro de uma raiz e fazer 16 menos 54, está errado. Ah, professor, mas está errado porque vai dar um número negativo? Não, está errado porque não faz parte da propriedade dos radicais. Então, como é que você vai fazer? Vai pegar o 16 e vai decompor, vai pegar o 54 e vai decompor. Vamos ver como é que vai ficar. 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. 2 elevado à quarta. Como aqui eu tenho o índice 3, eu vou colocar com o expoente 3. Então eu vou colocar 2 à terceira vezes 2 elevado à primeira. Lembra das propriedades da potenciação? Bases iguais, soma os expoentes. Tudo que vocês já aprenderam sobre potenciação vai ser usado na radiciação. Acompanhe aqui agora. Vou trocar o 16 por 2 vezes 2 ao cubo. Faça a mesma coisa agora para o 54. Vamos pegar o 54 e decompor ele em fatores primos. 2, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1. Ou seja, o 54 eu vou trocar ele por 2 vezes 3 ao cubo. 3 elevado a 3. Aplicando a propriedade da multiplicação em que eu possa separar esses radicais, ele vai ficar assim. Raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 2 ao cubo menos a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 3 ao cubo. Vamos lembrar, posso cancelar os índices com os expoentes que são iguais. Então, raiz cúbica com expoente 3 vai embora, raiz cúbica com expoente 3 vai embora. O que me sobrou agora? 2 raiz cúbica de 2 menos 3 raiz cúbica de 2. Eu estou fazendo o cálculo agora com radicais semelhantes. Raiz cúbica de 2 com raiz cúbica de 2. E agora faço a conta com os coeficientes. 2 menos 3 vai dar menos 1 ou apenas menos a raiz cúbica
de 2. Gente, não é um exercício difícil, mas você tem que prestar atenção nas propriedades. Vou falar de novo. Jamais, nunca, cuidado, nunca soma nem subtraia dentro dos radicais. Beleza? Vou dar um outro exemplo aqui de soma e subtração. Olhe aqui a armadilha prontinha para pegar vocês. Raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 16 é igual a raiz quadrada de 25? O que você acha? Você acha que isso é verdade? Para a gente saber se isso é verdade ou não, nós vamos fazer o cálculo. Quanto que é a raiz quadrada de 9? Ótimo, 3. E a raiz quadrada de 16? 4. E a raiz quadrada de 25? 5. Então, fazendo essa soma, eu chego nessa conclusão. Aí eu pergunto para vocês, isso daqui é verdade? Raiz quadrada de 9 mais raiz de 16 dá raiz de 25. Se você falar que isso aqui é verdade, você também está falando que 7 é igual a 5. E aí? Tá certo ou tá errado? É lógico, né, gente? Tá errado. Isso aqui não vai ser possível. Se isso aqui é diferente, isso aqui também é diferente e esse aqui também é diferente. Mais uma vez, mostrando para vocês em que não é possível fazer a soma dentro dos radicais. Fez a soma, fez a subtração, errou o exercício. Então tomem cuidado com isso. Vamos falar agora da multiplicação e da divisão. A multiplicação e a divisão de radicais, eles fazem parte das propriedades, tá? Onde, de uma forma mais simples, eu vou mostrar aqui para vocês. E uma dica, vale a dica aí do professor. Os radicais, da mesma forma que eles estão juntos ou separados, você também pode juntar. Se eles estiverem juntos, você pode separar. Na multiplicação e na divisão, vale a regra. Se tem o mesmo índice, você pode juntar os dois radicais, tanto na multiplicação quanto na divisão. Vamos ver como é que fica. Ora, se eu tiver raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3, isso aqui vale a raiz quadrada de 2 vezes 3, que é a raiz quadrada de 6. Na multiplicação, o que é obrigatório que sejam iguais são os índices das raízes. Os radicandos não necessariamente precisam ser iguais, porque eu posso juntar eles lá dentro do radicando. Mais um exemplo aqui. Raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de 6. Eu posso juntar tudo na mesma raiz cúbica de 8 vezes 6, que vai ser a raiz cúbica de 48. Então, na multiplicação, eu posso juntar e também posso separar. Na divisão, acontece de forma semelhante. Raiz quadrada de 20 dividido pela raiz quadrada de 5 é o mesmo que a raiz quadrada de 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 é 4, que vale 2. Na multiplicação e na divisão eu posso fazer isso. Se eu tiver ainda raiz quarta de 100 dividido pela raiz quarta de 2, isso aqui é o mesmo que a raiz quarta de 100
dividido por 2, ou a raiz quarta de 50. Vale lembrar, multiplicação e divisão eu posso juntar e também posso separar. É só você buscar lá atrás nas propriedades. No final desse vídeo eu vou deixar de novo as regras das propriedades para vocês. Vocês podem consultar lá e comprovar com todos os exercícios que estarão aqui. Gente, operações com radicais, matemática fácil, é com o professor Alexandre. Vem comigo, ajude a fazer o nosso canal ainda maior e ainda melhor. Compartilhe nas redes sociais. Se você gostou, ative o sininho, inscreva-se. Vou ajudar você a desvendar todos esses mistérios da matemática. E aqui, ó, o nosso símbolo. Você que é meu aluno, você conhece muito bem esse símbolo aqui. Você já deve ter muito desse no seu caderno, tem não? Se não tiver, é porque não está fazendo tarefa direito, hein? Vamos estudar, galera? Bora estudar? Matemática fácil com o professor Alexandre. Até a próxima aula.